Então, do livro O Apóstolo, volume 2, de Scholen Ash, capítulo 21, Os Escravos de Bronze. Corinto era célebre pelas suas fundições de bronze. Os coríntios possuíam uma fórmula secreta para ligar o cobre importado de Chipre com ouro e prata. Conheciam ainda o segredo de outras ligas em perfeitas proporções, e seus escravos tinham a habilidade especial de comunicar ao bronze uma pátina que dava a impressão de grande antiguidade, fazendo ao mesmo tempo o metal adquirir uma sonoridade particular. O bronze do Coríntio era no antigo mundo tido em maior apreço do que qualquer outro metal, não se excluindo o ouro. Note bem, os tempos orgulhavam-se de seus deuses moldados em bronze do Corinto. E até o templo judaico tinha o célebre porta de bronze, que era considerada um dos maiores tesouros. Os patrícios romanos, os ricos mercadores e os aristocratas provincianos achavam ser a máxima distinção servir seus convidados em bachela de bronze coríntio. Esta liga perfeita na proporção de seus elementos, apresentando na superfície um brilho meio verde e emitindo um som agradável quando percutida, era o produto do trabalho de inúmeros escravos. Estes, tantos homens como mulheres, fundiam os diversos metais e os misturavam, deixando a liga esfriar, e em seguida batiam na bigorna. Esse produto era vendido em mercados de Roma e de Alexandria, e muitas vezes levado até as cidades montanhosas da Galácia. Os trabalhadores dessa especialidade eram nela educados desde os mais tenros anos, pois só os que se achavam muito acostumados ao calor das fornalhas podiam trabalhar o metal e depois este ser vertido em seus moldes. Muito bem, vamos pular um pedaço. Muito curta era a existência desses trabalhadores nas cavernas. Os fornos, como os outros tantos moloches, devoraram com suas falsas e antes sucessivas gerações de moços. E como o inferno da tradição, aquelas cavernas tinham seus vários círculos, caminhando entre as chamas como se seus corpos fossem insensíveis ao calor. Os escravos mergulhavam colheres de cabos compridos nas taxas de cobre derretido e levavam líquido flamejante para outra série de taxas, onde os peritos da fundição misturavam os diversos metais nas devidas proporções. Essa parte do trabalho, que exigia perfeito conhecimento da arte e alta dose de inteligência, era tida em grande apreço. Por isso, os que se encarregavam a ela não eram tratados como os escravos nas fornalhas. Recebiam melhor alimentação, tinham alojamentos mais confortáveis, mas precisamente por causa do seu valor, submetiam-nos a maior vigilância, pois a perda de tais escravos era coisa muito séria. E pior do que a perda era a possibilidade de contarem o segredo de sua arte a outras pessoas. Assim, aos encarregados da liga nunca permitiam, como também aos tocadores de folhas e carregadores, sair das cavernas onde trabalhavam. Suas camas eram confortáveis, mas dormiam presos a elas em correntes. Para eles, assim como para os outros, a caverna era uma sepultura em vida. Depois de o bronze resfriar nos moldes ou com suas inúmeras formas de vasos, pratos, bandejas, taças, ou mesmo de portões e de imagens de deusas e deusas, era passado para os aperfeiçoadores e forjadores, que trabalhavam ao ar livre, junto à praia ou em campos, debaixo de toldos ou de cobertas feitas de ramos. Ao pé deles ficavam escravos armados de chicotes para retificarem e punirem seus erros, ou para fazê-los trabalhar mais depressa. Eram infinitas as filas de forjadores, e para esse trabalho preferiam as mulheres e as meninas, muitas de tenra idade.
Sentadas no chão, com as pernas rodeadas em um cepo, martelavam o metal ou limavam as asperezas deixadas pelos moldes nas imagens e vasilhas. Os objetos feitos de bronze do coríntio deviam não só ter um peculiar aspecto, como também uma sonoridade particular. Alguns escravos, privilegiados de vista e de ouvido, sensíveis à harmonia das linhas e aos sons musicais, fiscalizavam esse trabalho da forja e lima, examinando a pátina e o som do produto concluído. Os compradores as consideravam como animais inferiores às meninas, né? Os intervalos regulares ficavam os capatazes de chicotes pendentes nas cinturas a lançarem o olhar carrancudo para um e outro lado, na fila das obreiras. De vez em quando, sua atenção era atraída por qualquer coisa, então erguiam os chicotes, deixando-os cair nos seios murchos das mães ou nos rostos magros das crianças sonolentas. A maioria das crianças aproveitadas nesse trabalho, elas tinham algum defeito físico ou alguma moléstia, que não permitiam que fossem vendidas para criadas ou prostitutas. Então, eram separadas as crianças, né, que tinham defeitos, porque se não fossem perfeitas, elas não podiam ser nem prostituta nem criada, né? Aquelas infelizes eram um refúgio do mercado de escravos. E os compradores as consideravam como animais inferiores. E nos trabalhos do bronze do coríntio, haviam legiões delas. Suas mãos infantis eram as mais próprias para o delicado e incessante martelar que reduzia o metal à necessária consistência. Mas além de martelar e limiar, as meninas também limpavam e poliam o bronze até apresentar sua pátina especial. Os bancos de polidores era quase exclusivamente ocupado por crianças. Enquanto as pequeninas infelizes trabalhavam, tinham direito à vida. Chegada a noite, seus corpos caíam em volta dos cepos e bancos em que labutaram o dia inteiro. E pela manhã, elas eram despertadas pelos chicotes dos capatazes e, mal tendo tempo de engolir sua escassa ração, que era pão de aveia e uma medida de água, recomeçavam o infindável labor que constituem a sua vida, né? E era muito frequente a cegueira entre as crianças, devido ao pó do bronze limado que lhe penetrava nos olhos. As crianças cegas eram coisas completamente inúteis, e nem mesmo serviam por terem pouca força para ser amarradas às pedras do moinho. Se uma criança cegava no trabalho do bronze, limitavam-se a tirá-la para um lado. Mas de uma mãe que trabalhava com algum filho tinha ocasião de ver o pequeno cego e inútil ser desacorrentado e expulso da fila de escravos para sair engateando como um animal sobre os montes de lixos, escórias, cinzas, excrementos que havia ao redor. E caso ela fizesse uma menção de se levantar para valer-lhe o látego com o chumbo da correia e fazia lembrar-se do lugar onde estava. E assim eram estátuas, imagens, copos, jarras, taças, né? Vasos brônzeos, estavam afinal terminados com a suave cor de sua característica pátina e produzindo o característico som do coríntio. Eram levados por filas de escravos até o outro extremo do coríntio, o porto de embarque Leucas. Nele esperavam para levarem aquele produto inigualável para a cidade de todos os pontos do império. E essa corrente de escravos, atravessando a península, unia os dois mares, o oriental e o ocidental. Muito bem. Fazendo uma pausa. Quando Paulo batizou a agente do rico Estéfanos, havia entre seus servidores um liberto de nome Portinaio. Esse homem fora trazido em um carregamento de escravos da Galácia. Os romanos o condenaram ao cativeiro na repressão de uma revolta local. Portinaio era um grego instruído. Reconhecendo seu mérito e aptidões, o seu comprador, o Estéfanos, lhe confiara um cargo importante em seus negócios. Portinaio era de grande competência em retórica, tinha uma voz excelente e declamava de modo agradável. Estéfanos também o utilizava como leitor
e não tardou que ele desse a Portinaio a liberdade, né? Mas um escravo liberto, gente, não era absolutamente igual a um cidadão. Seu dono tinha sempre o direito de revogar a emancipação. Embora gozasse das mais regalias que os escravos, os libertos continuavam sendo a propriedade de outro homem. Não podiam ter vontade ou opinião própria. Por isso, quando Estéfanos foi batizado por Paulo, Portinaio, por vontade ou contra ela, foi batizado também. Os dois estavam juntos. Paulo estava lá, né, fazendo o seu evangelho, né, explicando o evangelho. Como ele estava junto com o seu amo, né, ele foi também batizado. A exemplo de muitos gregos, ele não gostava dos judeus, tá? Repugnava-lhe o modo judaico de viver e a sua adoração de um Deus invisível. Mas sendo habituado à meditação, né, como ele era culto, ele ouvia com grande atenção os sermões de Paulo na sinagoga de Justo e nas refeições comuns. Longamente cogitava sobre o que ouvia e admirava-se de ver que o Deus judaico que Paulo pregava não era como os deuses gregos, um produto da inteligência do homem, uma radiação de sua sabedoria, e apenas de auxiliá-lo na extensão em que o homem pudesse valer a si mesmo dentro dos limites de seu destino. Isso eram os deuses gregos, né? Só podia se valer enquanto estava ali naquele destino. Pela primeira vez, Portinaio ouviu dizer que o Deus judaico ele era dotado de uma sabedoria e poder inigualável, que rompia as cadeias do destino, libertava o homem dos seus vínculos naturais de animalidade, estando sempre onipresente e a dirigia a todo instante o curso da vida humana. Lenta, mas firmemente, esse escravo liberto, Portinaio, adotou a fé messiânica. Nele havia não só a salvação dos grandes e poderosos, que precisavam da proteção dos deuses para conservar ali o seu poder, mas também a salvação dos fracos, cujas esperanças se achavam mortas e a quem os deuses desprezavam, abandonando-os à crueldade das feras humanas. Muito bem. Portinaio começou a entender o Deus de Paulo de Tarso, né? E agora ele sabia da existência de um ente disposto a acolhê-lo como filho sobre suas asas, um ente que pertencera aos humanos, sofrer em sua carne as torturas que era o quinhão diário daqueles infelizes, que eles tinham, né, que eles também sofriam, e tivera a morte de um escravo. Eles estão falando de Jesus, né? E, no entanto, esse ente era o Filho de Deus, o Messias eleito, e estava pronto a pastoreá-los no reino de Deus, onde se sentariam ao redor do seu trono celeste. Depois de saber essas coisas, Portinaio começou a ler, com estado de espírito totalmente diverso aos capítulos dos Salmos, e sua voz era jovial e festiva ao declamar as palavras do rei Davi. A voz do Portinaio, né? Embora eu caminhe no meio da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. Deus era o único a ser cujas mãos se estenderam para amparar os fracos e arrebatá-los do abismo do aniquilamento, sem distinguir nem respeitar ninguém, pouco importando que fossem fracos, de origem anônima, escravos ou que fossem soberanos, senhores de outros homens. A fé no Messias significava um novo nascimento para esse escravo liberto, o Portinaio. Por ela, todos se tornavam filhos de Deus. E Portinaio sentia-se ansioso para levar a boa nova aos habitantes do Vale Sombrio da Morte, os escravos das fundições de bronze. Uma alta e quase intransponível muralha separava o mundo exterior daqueles dos que eram escravos no forno. Mas havia meios de comunicação entre os escravos que trabalhavam o sol e os que viviam na cadente atmosfera de uma prisão subterrânea. Muito bem. Grande percentagem dos escravos do Coríntio vinham da Galácia, pois estando a maior parte dessa província nas mãos de uma poderosa aristocracia, ela exportava seu excesso de população como escravos, escolhendo-os entre os que deixavam de pagar suas dívidas ou foram condenados àquela condição por algum crime praticado sobre o guilhão da fome. Muito bem.
Havia secretas permutas de informações e recados, e apesar da vigilância dos guardas, Portinaio conseguiu contrabandear 2 escravos para fora das cavernas e levá-los à sinagoga de Justus, para ouvirem as novas pregações pelo apóstolo Paulo de Tarso. E foi na manhã de um sábado, depois da leitura da lei, que o escravo Lúcio ouviu na sinagoga do Justo, assim como os demais fiéis, o sermão semanal de Paulo. Lúcio era natural da Galácia, fazia muitos anos que se esquecera da visão das verdes plagas de sua pátria, das colinas vestidas de ciprestes que rodeava sua cidade natal. Agora ele estava meio cego, com o corpo recoberto das cicatrizes produzidas pelos respingos e as ascuas do metal, e embora não contasse 40 anos, tinha um rosto envelhecido e enrugado, muito magro, com os ossos a aparecerem sobre a pele fanada, curvado em 2 seminu, segurando sua pobre vestimenta de estamenha, ouviu as palavras de Paulo. Quando nossa casa terrestre for destruída, teremos ainda a casa de Deus, que não foi feita por mãos humanas e existe eternamente no céu. Lúcio como que viu essa casa de Deus a esperar os crentes. Nela todos eram iguais, não havia senhores, nem escravos, nem livres, nem abandonados, e ele suspirou aspirando com veemência a mansão celeste. Pensava na paz, no repouso que nela encontraria, pois extenuado de trabalhar, só pensava em descansar. Ouviu o apóstolo dizer que todos que residiam na terra tinham um lugar reservado na casa do Senhor, e que os corpos de todos os homens, até o seu, devorado pelo calor, chagado pelo bronze ardente, surgiriam das sepulturas cheios de glória e beleza. Até ele, Lúcio, que viera de uma região distante e vivera em completa ignorância e cegueira no pecado da impureza, ressurgiria também e encontraria seu lugar reservado na casa de Deus. E quem lhe preparara? Aquele que de livre vontade padecera todos os sofrimentos de Lúcio, que morrera a morte de um escravo, para que ele, um estranho, abandonado dos deuses, espezinhado pelos homens, pudesse ter um quinhão na herança de além-túmulo. E como náufrago e a debater-se em mar revolto, o escravo, prematuramente envelhecido, agarrou-se à corda salvadora que lhe era tirada antes de a sombra da morte fechar-se outra vez sobre ele. Portinaio levou Lúcio a Timóteo, que o batizou em nome de Yeshua, Jesus, o Messias. E na noite daquele sábado, o escravo Lúcio seminu foi admitido ao banquete comum da sinagoga. Luzes frouxas de lâmpadas iluminavam a roda de fiéis, e Lúcio cosia-se com a parede para que não observassem, ainda sentindo medo de expulsarem dali. Pois como podia um escravo atravessar e ficar entre os livres? Mas Priscila, notando-lhe a presença e observando que ele manifestava temor, foi procurá-lo e, com sua mão maternal, o fez aproximar-se da mesa, a cuja cabeceira o apóstolo sentado partia o pão e o distribuía. Eu sou um escravo, disse Lúcio tremulamente. Como poderá o Senhor Messias habitar neste corpo? Nós todos somos livres no Senhor, por ele nos tornamos filhos de Deus, diz Paulo de Tarso. O apóstolo tomou os pães asmos e os partiu. Deu um pedaço a Estéfanos e outro a Lúcio. E em seguida tomou o cálice de vinho e fez que ambos, o senhor e o escravo, bebessem dele. E disse tanto a um como a outro: toma, come e bebe. Este é meu corpo que eu parti para vós. E quando Paulo lhe deu um beijo da paz, Lúcio sentiu-se como parte do corpo do Messias. No ambiente mefítico do mundo subterrâneo das fundições do bronze, em meio ao rubro reflexo das caldeiras, correu com rapidez a notícia de que surgira no mundo um meio de redenção e reparação. Contava essa história de uma casa de Deus com as portas abertas além do túmulo, para todos os justos, em cujo limiar se achava o homem de Deus, que lhe reservava a sua parte naquela mansão. Contavam com esse homem Deus, que vivera na terra, e como eles sofrera, como eles morrera, e agora os esperava no limiar de sua casa além túmulo para recebê-los e enxugar-lhes as lágrimas, confortá-los com seus sofrimentos, recompensando os bons de acordo com a sua bondade e punindo os maus de acordo com a sua maldade. E,
Por mais fundo que alguém houvesse caído na escravidão terrena, todos se tornariam livres no Senhor, no Deus homem. Na superfície do solo, entre as polidoras e as forjadoras, estava uma escrava com os filhos, e tinha sobre os joelhos o vaso de bronze em que ela trabalhava. Uma parte desse trabalho consistia em dar o brilho especial dos vasos coríntios, e para isso era preciso que esfregasse o metal em sua pele, pois acreditava-se que o óleo natural do corpo humano tornava mais suave a cor do bronze. O vaso que aquela mulher polia com sua carne era uma preciosíssima obra d'arte destinada a um dos mais ricos fregueses do dono da fundição. Tinha a forma de um flexível e encurvado corpo de menina, com um pescoço delgado e lindos lábios entreabertos. Perto da mãe, que sentada esfregava maquinalmente o vaso nos quadris, achava uma pequenina, talvez de 6 anos, mas o rosto dessa menina não tinha a aparência de um rosto humano, pois da cabeça aos pés ela estava recoberta de pústulas. E estas nascidas também sobre seus olhos, quase os fechavam, tornando-a semicega. Nas mãos magrinhas, segurava uma taça de bronze que pertencia à mesma coleção do vaso. E com o que lhe restava as suas forças, ela, imitando a mãe, polia o metal, esfregando-o no corpo. Mas no corpo da criança não havia calor, nem maciez. Todo ele se dava uma aguadilha amarelada misturada com sangue que sujava a superfície da taça. Logo que o intendente viu isto, deu uma ordem a um dos escravos seminus armados de chicotes. Sua mão brutal aferrou a criança. A mãe fez menção de erguer-se, mas uma látega a fez cair em seu assento. Então, ela voltou-se com um grito sufocado para a mulher que trabalhava no cepo vizinho e disse: diz-me depressa, qual é o nome dele, daquele que nos espera do outro lado, daquele em que Lúcio falou, depressa, qual o seu nome? Jesus Cristo. E assim ela disse: ó Jesus Cristo, entrego-te a minha filha. Não temos palavras. Não tenho mais o que dizer. Sempre que leio esse capítulo, eu fico emocionada. Espero que vocês possam refletir que essa coisa dos escravos vem há muitos anos, né? Muitos anos. Essa diferença entre ricos e pobres, entre castas, diversas religiões têm castas, como a Índia. Não importa, mas nós temos ainda na nossa alma muita dor. E como a gente acredita em reencarnação, provavelmente nós estivemos ali com os chicotes na mão, quem sabe, né? Com certeza nós não éramos aquelas que estavam sentadas com os potes de bronze na mão, usando a carne para tornar com o nosso suor a cor mais linda e o som mais lindo. Mas aqui estamos, né? Reencarnados, tendo a oportunidade dadas por Deus para mudarmos a forma de agir. Essa é a misericórdia do nosso Pai, né? Mas queria que vocês refletissem isso, mostrando a importância do nosso apóstolo Paulo, o quanto a sua mensagem foi de muita importância, né? A sua mensagem foi importante, ele levar as palavras de Jesus, os ensinamentos do Mestre, né? Por todos esses lugares onde tinham muitos deuses, onde tinha ali muita ignorância, né? E trazendo conforto naquele momento àqueles que viviam como escravos, que viviam desesperados, né? Mas trazendo a possibilidade de um futuro, né? Melhor, né? Quando a gente sabe que amanhã será diferente, a esperança corre no nosso corpo, na nossa alma, né? E é isso que eu queria lembrar, como foi importante, né? O caminho do apóstolo Paulo, né? E é isso, amigos.
Abraços fraternos, que nós possamos juntos refletir sobre essa leitura desse livro.